Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para várias faixas etárias, principalmente a parte infantil e infanto-juvenil. Nós vamos estar falando sobre o câncer infantil e as leucemias. No fevereiro laranja, a gente tenta orientar sobre a leucemia para que seja feito os cuidados precoces em relação a isso, principalmente nós ainda temos muitas pessoas desinformadas sobre as principais ações da leucemia. Mas a gente não vai falar somente da leucemia, a gente vai falar dos sinais e sintomas gerais do câncer infantil, para que a gente possa, levando a comunicação, a gente possa prevenir o máximo possível. Boa noite, Beth. Boa noite, Jennifer. Já eu já vou pedir para a Jennifer entrar. Gente, quando a gente faz as nossas lives aqui, o que é interessante que vocês repassem as orientações para aquelas pessoas, manda o link, compartilha, para aquelas pessoas que têm menos acesso à informação. Qual é o nosso intuito? Tem algumas lives que nós estamos fazendo que o intuito é que possamos ter os cuidados mais precoces possíveis. Tem cuidados que vão ser de enfermagem, tem cuidados que serão médicos, ou até mesmo de outras terapias, como a gente vai falar aqui. Mas a gente precisa que as informações elas sejam dissipadas, elas sejam compartilhadas entre aqueles com menos acessibilidade à informação e a gente possa fazer uma diferença na vida dessas pessoas, certo? Deixa eu já chamar Jennifer para que a gente possa discutir o nosso assunto de hoje. Jennifer, já mandei o convite aí para você. Hoje não estou com muito aparato, não, que hoje não estou em trabalho. Boa noite, Jennifer. Olá. Minha câmera tá piscando aí. Tá. Deixa eu tentar de novo. Se quiser sair e voltar, você avisa. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos. E assim, gente, o tema não quer dizer que a gente tenha um conhecimento total e profundo, não, entende? A gente vai estar discutindo, conforme a nossa ótica, o conhecimento que a gente traz para vocês, certo? Para que a gente possa somar conhecimento, somar ideias. Agora pronto. Foi. Gente, quando a gente vem falar de câncer infantil, a gente está falando em alguns serviços que eu pesquisei, veio de 0 a 18 anos, em outro de 0 a 19 anos. Então, quando a gente fala de câncer infantil, a gente vai enfatizar até os 19 anos, que foi a idade máxima que encontramos, mas tendo muito em consideração principalmente essa primeira infância e a parte do início da adolescência, que é onde às vezes a gente vai encontrar mais a incidência desses cânceres. Por que a gente resolveu falar de câncer infantil? Primeiro, que o câncer infantil é uma doença rara, certo? Em relação ao câncer no adulto. E o câncer infantil, ele não é uma coisa que venha a ser prevenida.
ele é uma coisa que vem a ser diagnosticada precocemente. Lembra lá do câncer de mama? A gente não tem como prevenir exatamente o câncer de mama, que vai ser uma alteração genética, mas a gente tem como encontrar o diagnóstico precoce, ter as intervenções precocemente e ter mais chance de vida, sobrevida ou qualidade de vida para essas pessoas com o câncer. O que é que a gente vem trazendo com o câncer de infantil? Basicamente, o INCA, nesse ano, ele estima que vinha a ocorrer mais ou menos em 11 mil crianças em todo o Brasil, certo? Crianças e adolescentes, nessa faixa etária que eu falei. No ano passado, a gente teve uma incidência de 12,5 mil a 13 mil casos. Então, isso aí vai variar bastante. A criança, qualquer um pode nascer com tendência genética para o câncer. E nem sempre vai ser a alimentação na parte infantil que vai desencadear isso. Não existe uma causa específica para isso. Mas eu acho que vocês têm sentido na mídia recentemente, principalmente aí um leque que abriu com a parte ocular da filha de Tiago Leifert. Então, isso aqui ajudou muito dentro dos tipos de câncer que pode ocorrer. São raros, mas existem. E tem mãe que, às vezes, não sabe o que está acontecendo, pode ficar só medicando a criança em casa. A gente vai falar sobre esse alerta. Não é só medicar em casa. Se vai levar para o médico, ver os tipos de exames que precisa fazer. Se não for suficiente, a gente vai indicar aqui um tipo de serviço que existe em Pernambuco, certo? No Agreste de Pernambuco, que pode ir lá, não precisa de encaminhamento, só da suspeita, e eles já vão fazer essa triagem. Jennifer, você quer começar falando alguma coisa? Vamos lá. Então, minha gente, como o Mauri já falou, né? A gente tem algumas diferenças muito importantes em relação ao câncer de adulto e ao câncer nessa faixa de infanto-juvenil, né? A gente tem que lembrar, como já foi citado aqui também, que o câncer ele é multifatorial, né? Então, assim, para uma prevenção de um câncer, ainda é um desafio muito grande, né? Nos adultos, a gente tem uma realidade de que o ambiente ele interfere na saúde do adulto. E em criança, isso já não é tão viável em relação ao câncer, né? A influência do ambiente em relação à criança desenvolver um câncer é muito diferente se comparado a um adulto. Então, a gente vê algumas diferenças, tanto fisiologicamente falando, né, em relação ao câncer, em relação às células, como também em ambiente, né? E como a Mauri falando, não é uma coisa que a gente consegue prevenir, mas diagnosticar. E é justamente essa a importância que a gente quer passar, né? Não somente em relação ao câncer, mas como vocês já estão acompanhando em relação às outras lives. A gente bate muito nessa tecla de um diagnóstico precoce, né? Porque aí o prognóstico de cura, principalmente do câncer, é muito alta. Se a gente for entrar em estatística mesmo, né, em números, a gente vê que 80% dos cânceres em crianças são totalmente curáveis, né, se um diagnóstico precoce. Então, a importância de começar cedo um diagnóstico, né, de identificar essas alterações. Como o Mauri disse, dependendo da literatura, dá uma faixa etária, né, de 18 ou 19, mas a gente vai ver que a incidência de câncer infantil tem alguns cânceres, por exemplo, né, que é uma incidência maior até os 3 anos de idade. Então, são cânceres que se apresentam muito cedo, né, e que a gente pode diagnosticar até mesmo na primeira consulta, assim, em relação à criança mesmo. A gente já pode diferenciar algumas alterações, né, como a Mauri falando, questão ocular, questão motora, né, alimentação, questão sanguínea. Então, tudo isso influencia e a gente pode diagnosticar cedo somente em uma consulta, né? Que dá um prognóstico para essa criança muito maior, né? Como a gente viu, de 80% de chance de cura. Então, é uma chance muito alta, né? Essa parte que Jennifer falou aí, gente, é o que a gente vem alertando em relação à consulta de puericultura.
A consulta de puericultura ela já está preconizada pelo Ministério da Saúde, o controle. Você vai na página 17 da sua caderneta de criança do seu filho e você vai ver. De preferência, quando nasce, a gente vê a criança nos primeiros 7 dias, 15 dias, 30 dias. Depois, uma vez por mês até o 6º mês. Depois passa a ser visto a cada 3 meses até 1 ano e meio. E a cada 6 meses até 2 anos. E de 2 a 5, 6 anos, uma vez por ano. Isso pela enfermagem. Os primeiros sintomas do câncer não precisa ser visto exatamente pelo médico. Às vezes, quem vai acender a luzinha de alerta vai ser a enfermagem, certo? Quais são esses sinais? Não quer dizer que todos os sinais que eu listar aqui, a criança vai estar com câncer, certo? Isso são coisas a serem investigadas, porque se não tiver uma cura sozinha, então precisa ser avaliada com mais profundidade. Então, os sinais que a gente mais vai observar é febre, por isso que você não tem que passar 7 dias dando ibuprofeno, paracetamol, dipirona. Essa febre aí, ela vai e volta, e muitas vezes ela não vai ceder com o antitérmico que você está acostumado a dar ao seu filho. A gente também vai observar um aumento dos gânglios, certo? Não só em pescoço, axila, virilha. Então, a gente precisa fazer o exame físico no seu filho. A criança precisa ser acolhida para perder o medo do exame físico e a gente conseguir achar o que está diferente. Você também, no momento que você está dando banho na sua criança, observando sua criança. Perda de apetite. Então, buscar vitaminas somente para a criança comer, isso aí não tem fundamento. A gente tem que saber como é que está a alimentação da criança. Se perder apetite aí, vai fazer com que a criança perca peso, perca nutrientes e possa definhar mais rápido. Sangramento, gente. O sangramento pode ser até na gengiva, quando está realizando a escovação dentária. E, às vezes, esse sangramento na gengiva não sangra pouco, sangra consideravelmente. Precisa levar aonde? Vai primeiro para o dentista. O dentista não deu uma posição, vai para o pediatra, mas precisa levar a tua criança em algum ambiente para ser examinado de onde está surgindo sangramentos. Sangramento de nariz, se sangrar ouvido, se sangrar a vagina, mesmo de criança, se sangrar nas fezes, vamos prestar atenção nesses sangramentos. E outra coisa que a gente vai enxergar, muito se eu estou perdendo sangue ou se eu não estou comendo direito, eu vou ter cansaço. O cansaço, às vezes, a criança, o adolescente, ele não está com preguiça, ele não tem nutriente, não tem ferro, não tem uma boa circulação, e por isso que ele fica com cansaço muito forte, fadiga, fraqueza, pode aparecer hematomas, sabe igual a pele de idoso, que onde você encosta, fica aquela ronchinha? Isso pode acontecer no seu filho, criança ou adolescente, de repente aparecer essas ronchas, pode aparecer também manchinhas vermelhas pelo corpo todo, e nem sempre é dengue, nem sempre é alergia, por isso que precisa ser investigado. E também uma coisa importante, dores nos ossos. Não é normal uma criança sentir dor nos ossos, muito menos um jovem, adolescente. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Qual é o nível de acometimento disso nessa faixa etária? É uma doença rara, mas é a segunda causa de mortalidade que acontece nessas crianças de 0 a 19 anos. É a segunda causa de mortalidade. Qual a primeira? A gente vai considerar como primeira causa de morte qualquer ato violento, certo? Acidente de trânsito, por arma branca, por arma de fogo, etc. Então, tirando isso, a segunda causa de morte em criança praticamente ela não adoece, é justamente o câncer infantil. Por isso que a gente está trazendo esse tema aqui para todo mundo. E Jennifer falou em uma coisa interessante, que depois eu vou voltar para cá, em relação ao fator tratamento ou cura. Quando a gente chega no diagnóstico precoce, então aumenta a chance, entendeu, de ter um tratamento com sucesso, de ter cura.
Doença às vezes pode ser crônico, câncer às vezes pode ser crônico, que a gente vai falar um pouco sobre isso, mas de manter uma boa qualidade de vida, certo? Então, aí eu vou passar a palavra para a Jennifer e depois eu volto para voltar os pontos aqui. Pode falar aí, Jennifer. Então, gente, tem algumas incidências maiores, né? Como o Mauro ia falando, principalmente nessa faixa etária. A leucemia, o sarcoma, né? Osteosarcoma, câncer de osso, né? A criança, ela principalmente vai ter um tumor, né? De forma apresentada assim, em questão sanguínea em tecidos moles, né? Então, a gente vê uma incidência maior em relação a esses campos. E a leucemia, ela vem em primeiro, como o Mauri falou, né? Então, a questão da febre, crianças, né, que apresentam essa alteração, elas são mais suscetíveis a uma infecção, né? Então, a gente tem que prestar atenção para que isso não mascare o tumor, né? Não mascare o câncer. O retinoblastoma, né, que está em alta, que a gente está escutando falar, né, muito, que é o câncer de olho, câncer de fundo de olho, né, de retina. A gente vê que pequenas alterações dá para a gente identificar essas questões, né? Como o Mauri falou, as manchinhas na pele, né, hematomas na pele sem explicação. A gente tem também uma avaliação ocular que dá para a gente entender muita coisa sobre ela, né? A gente chama reflexo de olho de gato, né? Que é quando fica esbranquiçado, quando a gente expõe, né, à luz. Quando a criança é fotossensível, né? Tem uma sensibilidade maior à luz. Quando a gente encontra algum nível de estrabismo. Tudo isso são questões a se apontar para que a gente caminhe para um diagnóstico de câncer, né? É claro que não é algo certeza, mas são indícios que a gente pode encaminhar para esse diagnóstico, né? E a gente precisa de toda a equipe. Vocês vão ver, né? Se vocês pesquisarem mais em relação a esse assunto, vocês vão ver que os investimentos colocados nisso são principalmente na porta de entrada, né? Nesses diagnósticos precoces. Tanto que a gente vê institutos, né? Associações, dando um investimento para capacitação de profissional em PSF, justamente para atender essas crianças que já chegam com diagnóstico ou com uma suspeita, né? Para verem como é a importância de um diagnóstico precoce. E aí a gente tem esses tipos, né? Leucemia, a gente tem o sarcoma, osteosarcoma, esses tipos de câncer que acometem mais as crianças e que tem justamente esses sintomas que o Mauro falou, né? Palidez, sangramento, dor óssea, massa na área do abdômen, né? Pode ser uma massa palpável, uma massa não palpável, dolorida ou não dolorida. Então, são questões que dá para a gente ver, né? Linfonodos inchados, tudo isso são indicações para a gente prestar atenção, né? Sangramento, entre outros. E aí, a gente pode Aqui que Beth chegou e estava comentando aqui que ela já atendeu uma criança de 4 anos que ela apresentava o sangramento gengival constante e também algumas manchas pelo corpo. E quando a criança foi para o serviço especializado, apresentou linfoma, né? Linfoma é um dos tipos de câncer, né? Só passando aqui, pode concluir seu pensamento, gente. Então, né, a questão de sinais e sintomas é muito indicativo para que a gente entre nesse diagnóstico, né? E é claro que a enfermagem ela faz essa ponte, né, principalmente nas consultas, nas primeiras consultas de criança. Mas a gente também tem que entender que é uma equipe multiprofissional, né? Hoje a gente tem na nossa região, né, o memorial que faz um trabalho com oncologia, né? Mas a gente também tem em Caruaru, em Recife, na Clínica Escola, todos esses pontos de referência que a gente pode fazer esse encaminhamento. Mas no primeiro momento, a gente sabe que essas crianças passam pela enfermagem e passam pelo clínico, né? Então, todo esse aporte na atenção primária em relação à nutrição, à clínica, a psicólogo, né, a agente de saúde, a enfermagem, faz uma total diferença nessa captação. E aí a gente vê
como o Mauro já falou no começo, que não tem como a gente prevenir, mas tem como a gente diagnosticar, né? Então, esses sinais e sintomas já são indícios para a gente pedir exames complementares, né? Um hemograma, como é o caso de uma de leucemia, a gente tem exames mais precisos, né? A reação de cadeia de poliomerase, enfim, outros exames mais aprofundados, que a gente pode dar início até essa criança ir para um centro de referência, né? E aí passa primeiro pela enfermagem para a gente identificar esses sinais e sintomas para saber mesmo se é indicativo, né, de uma leucemia ou de algum câncer nessa faixa etária infanto-juvenil, né, como a gente viu. Quando Jennifer, só para vocês terem noção, esse mês a gente comemora principalmente um dos cânceres que a gente comemora, não. Entendam bem, a gente tenta orientar para o diagnóstico precoce, são as leucemias. Leucemias no plural, sim, porque existem 4 tipos de leucemia que podem, principalmente, existe leucemia na fase adulta, gente, e existe transitório entre o adulto, entre o adolescente e o adulto jovem, existe eles ainda na fase criança, mas existe basicamente 4 tipos de leucemias, que por isso a gente faz esse alerta. Existe a leucemia mielocítica crônica, mielocítica aguda, então já são 2. A leucemia linfóide aguda e a linfóide crônica. Quando a gente vem buscar cura do câncer, alguns podem sim ter cura, depende do tipo de tratamento, mas o que depende mais ainda é de quê? Do tempo que essa criança ou esse adolescente está chegando no serviço de tratamento certo. Quanto mais precoce, quanto mais rápido chega, mais as chances de cura e qualidade de vida. Quando a gente fala em qualidade de vida, é o quê? Aí, essa criança ela vai chegar, vai ter menos lesões em alguns órgãos e ela vai poder trabalhar, ela vai poder futuramente ter uma gestação, parir seus filhos, é viver. Então, se a gente chega cedo no serviço, a gente vive mesmo. E até mesmo a gente vai ver aqui que eu falei de alguns tipos de leucemia crônicas, certo? Elas vão cronificar, mas hoje em dia já existem tratamentos que vão fazer com que tenha qualidade de vida e tenha uma sobrevida mais ampla. De quanto tempo? 5, 10 anos? Depende de como esse corpo reagir. Então, hoje em dia, existem tratamentos mais novos. Qual é o tratamento que as leucemias mais aceitam, em geral? Pelo que eu pesquisei, das entidades que eu vou colocar aqui para vocês, é a quimioterapia convencional. Então, sim, a criança vai perder sobrancelha, a criança vai perder cabelo, a criança ela tem uma maior sensibilidade à quimioterapia, tal qual como adulto, mas ela também se restabelece mais rápido, certo? Por isso que ela precisa do acompanhamento especializado e a orientação para os pais. Não ter medo da químio, porque a químio convencional, ela continua sendo o melhor tratamento ainda para as leucemias. Outra coisa que a gente encontrou nas pesquisas foram as terapias imunológicas. Vocês não estão vendo hoje em dia aí várias coisas sobre vacina, saindo muita vacina, etc. tal, e às vezes a gente só está se lembrando do Covid, mas a gente não se lembra que as vacinas, elas também, e outras partes imunológicas do nosso corpo, têm funções para nos reabilitar. Por exemplo, para quem agora no geral, o câncer de bexiga, por exemplo, é tratado com a vacina BCG. É isso que regride o câncer de bexiga, gente. Então, como a vacina não vai ter benefício, não vai ter estudo, a terapia imunológica, hoje, uma das mais encontradas que você vai ver vai ser esse CAR-T-cell. O que é esse CAR-T-cell? Vão tirar algumas células do meu sistema imunológico, vão ser trabalhadas em laboratório e vai ser devolvido para mim.
e elas vão melhorar o meu sistema de defesa para que eu possa combater a leucemia e alguns tipos de câncer. Esse é um dos mais utilizados também hoje em dia. Você também tem uma terapêutica e uma modificação genética. O tratamento do câncer hoje, ele trabalha também com drogas-alvo. Então, ele não é globalizado. Você tem leucemia linfóide aguda. Todo mundo vai tomar a mesma coisa? Não. Hoje em dia, o tratamento está passando a ser individualizado. O tratamento em mim é diferente do tratamento em Jennifer, porque são corpos diferentes, são necessidades diferentes, são acometimentos, às vezes, em graus diferentes. Tem, às vezes, um início do programa geral, mas a gente vai chegando na parte específica até tratar essas pessoas diante de suas necessidades perante o câncer. Mais alguma coisa você quer pontuar, Jennifer? Então, perfeito nessa colocação de medicação-alvo, porque, justamente como a senhora falou, né? Cada câncer ele tem um jeito de desenvolver diferente, né? A gente vai ver, não somente na leucemia, né? Mas falando de uma forma mais ampla, que eles mesmos fazem a alimentação dele, né? A rede de capilares. Então, são células extremamente inteligentes, né? E a gente busca, em relação a essas drogas-alvos, justamente ir no ponto fraco da célula do câncer, que é uma célula extremamente inteligente, né? Então, alteração proteica, a alteração de DNA, todas essas especificidades a gente consegue pela droga-alvo, né? E como a senhora ia falando de diferença de câncer em adulto, em câncer de criança, né? A gente vê até nessa questão celular é diferente, né? A criança, ela apresenta umas células indiferenciadas, né? Então, a gente consegue, com a químio, com a rádio, ou com a ressecção mesmo, né, de tumor, a gente consegue atingir características diferentes de células iguais e, assim, pelo mesmo tempo, com a mesma dosagem, com a mesma rede, né, em relação à radioterapia. Então, a gente consegue um prognóstico melhor, porque a gente está trabalhando com células que têm características mais semelhantes, né? Que é diferente do adulto, né? Que é uma célula mais difícil, porque são células mais diferenciadas. Então, a gente tem essas especificidades, né? Em relação à hereditariedade, né? Que a gente já falou. Alguns cânceres, eles apresentam uma exposição maior. Por exemplo, o câncer de mama, o câncer de intestino, né? A gente vê que é necessário olhar também o histórico familiar, né? Tem uma ponta de influência. Então, na criança, a gente também tem que olhar esse histórico familiar, né? Para ver, principalmente em questão sanguínea, em questão de tecidos moles, que são os que acometem mais as crianças, a gente tem que ver qual o histórico dessa família, né? Já que a gente viu que o ambiente ele não é primordial para definir esse histórico de câncer. E uma aí, coisa... Vou falar. Pode falar. Uma coisa interessante... Deixa eu concluir aqui para não esquecer. Uma coisa interessante que Jennifer falou, gente, aí, em relação aos exames, o que a gente, enquanto enfermeiro, pode pedir de exames? Quando a gente perceber alguns desses sintomas, sinais e sintomas já de alteração, seja sangramento, seja perda de peso, seja cansaço, seja principalmente os hematomas, as petequias, o exantema, o que é que a gente vai estar pedindo aí? O enfermeiro ele vai estar pedindo, no mínimo, o hemograma. O hemograma, ele já sim salva vidas. Olha, o hemograma não é para ser feito todo mês em criança, em bebê, etc. Não, viu? Tem um fundamento. Então, quando chegar com algum desses sintomas suspeitos, é que a gente vai solicitar o hemograma. Se tem algum tipo de sangramento, a gente também pode solicitar o INR, que é o coagulograma, certo? E a gente pode estar citando aí outra coisa. Tem anemias que a gente não acha pelo hemograma. A gente acha também pela parte do ferro sérico e a ferritina,
certo? Então, qualquer alteração dentro dessas células vermelhas, na realidade, a leucemia, ela vai atacar as suas hemácias, mas ela é principalmente uma produção de células de má qualidade das células brancas, das células de defesa, dos linfócitos, certo? Então, não é aquela parte lá em cima para a gente ver se sua criança está com anemia. Se ela estiver sangrando, lógico que eu quero ver se ela está com anemia. Mas é principalmente para mim ver a contagem dessas células brancas se já estão com alteração. Se, de repente, os linfócitos eles já estão lá em cima, mas eu tenho outras células que estão lá embaixo, quase inexistentes, os monócitos, os linfócitos T, os linfócitos típicos, atípicos, neutrófilos. De onde está partindo a alteração, certo? Para que daí a gente possa estar encaminhando já com esses exames em mão para que parte. Eu vou deixar aqui no final da live duas instituições. Aqui a gente vai ter uma primeira pincelada com qualquer pediatra, certo? Mas o enfermeiro ele também pode fazer o encaminhamento para o ICIA, o Instituto do Câncer do Agreste Infantil e em Caruaru. Eu vou deixar para vocês o Instagram deles para entrar em contato. Então, nós, enfermeiros, podemos fazer o encaminhamento. No meu caso, eu já recebi 2 treinamentos do ICIA, já recebi quando eu trabalhava em Surubim, já recebi outro quando eu trabalhava aqui em Arco Verde, para realizar esses diagnósticos precoces dentro da puericultura e referenciar, sem perder tempo, para eles. Porque LEC vai ter a bateria geral. Se seu filho precisar de ressonância, se seu filho precisar de N situações, vai ser lá. Outra coisa importante que eu quero deixar aqui para vocês. A doação de medula óssea. Por que não falou ainda na medula óssea? Ela é importante. Tem tipos de leucemia que só é tratada com a doação de medula óssea. O que é a doação dessa doação de medula óssea, para vocês entenderem? A cada 100 mil pessoas, uma vai ser compatível comigo se eu precisar dessa doação de medula óssea, certo? Então, a gente faz um alerta para que a comunidade passe no EMOP, aqui em Arco Verde tem EMOP, passe no EMOP da sua região. Só vai ser uma coleta de sangue aqui, ó, no braço, e a partir daí ele já tem noção da sua medula óssea. Se um dia você for compatível com qualquer outro ser dentro do Brasil, porque faz um banco de dados de medula óssea, aí é que são retirados uma pulsãozinha de nada, uma agulha extremamente fina, de onde os nossos ossos longos, o seu osso da coxa ou o seu osso do quadril. Não se preocupe, isso não vai lhe alejar nem nada desse tipo, não. Sabe aquele tutaninho que vem dentro do osso do boi? Você tem esse tutanozinho. E é esse tutano que, se em 100 mil você for compatível com um, você salva a vida de alguém. Então, qual o objetivo desse tutano aí, dessa medula que estamos pedindo a doação? Essa medula, quando é introduzido numa criança, que Jennifer falou muito bem, que as células delas não são diferenciadas, contém célula-tronco, gente. E a célula-tronco da nossa medula que a gente pode doar, que é uma coisinha lá uma vez perdida, a da criança pode se transformar em células adequadas e ela ser curada da leucemia, certo? Esse tratamento ele é 100% eficiente? Não, a criança vai continuar em observação, mesmo com a cura da leucemia. Por quê? Transplante, concorda? Se foi um transplante, a pessoa que tem transplante, ela precisa tomar alguns medicamentos para que não tenha rejeição do transplante, certo? Se uma criança tiver rejeição, a parte da medula, ela vai ter um processo inflamatório reumatoide que pode trazer mais alterações para ela do que a própria leucemia. Então, cabe a gente, o que é que a gente pode fazer? O que é que cada um pode fazer? Lembre-se, a leucemia não só dá em crianças, dá em qualquer faixa etária. Então, você pode doar um pouco do seu sangue no EMOP
até em favor da sua vida, em favor da vida da sua família. Porque a gente tem que somar 100 mil para ter uma chance, certo? Então, tirando esse efeito colateral aí, que em alguns podem acontecer, a gente não está aqui para iludir e dizer que as coisas são 100%, não. As coisas é um dia após o outro. Então, eu só sei como eu estou agora, presente. Daqui a 5 minutos, eu vou ter que avaliar de novo. Então, por isso que Jennifer falou aqui muito bem, que todos os sistemas de saúde, principalmente SUS, consultórios, não interessa onde, são porta de entrada. E é através dessa porta de entrada que deve ser qualificada, certo? Quando a gente fala SUS, entenda-se, eu trabalho no SUS, Jennifer fez os estágios dela no SUS, ela trabalha ainda como, por exemplo, ela trabalha ainda dentro de um órgão que ele nem é do SUS, ele é como se fosse uma ONG também de resgate aqui. Então, nós estamos falando das portas que nós trabalhamos. Mas no nosso consultório, você chegando com sua criança com alteração, vai ser esse processo. Vamos pedir um hemograma, talvez um coagulograma, e se continuar o quadro, 2, 3 dias não regrediu, vai para uma avaliação nesse centro especializado, vai para o CIA, entendeu? Vai para o encaminhamento da enfermeira, você já entra em contato lá, já vai ficar um pré-agendamento e não precisa ir para Recife, porque tudo você já tem lá. Certo, gente? Mais alguma coisa, Jennifer? Então, esse assunto é muito amplo, né? E assim, muito interessante. Então, vocês vão ver que realmente foi uma troca bem interessante, né? Só como Mauri ia falando, dentro da oncologia, a gente tem um top 3 em relação a tratamento, né? Que é a quimio, a rádio e a cirurgia. Então, como o Mauri ia falando, essa questão de medo, de receio, principalmente na faixa etária que a gente está falando, né? Que é uma faixa etária muito vulnerável e que toda a família, né? Também como um adulto, mas uma criança, ele mexe, né? Sentimentalmente com uma família, né? Então, não ter medo desses tratamentos, né? Hoje a gente tem essa condição de estar curando 80% de câncer, né, nessa faixa etária, justamente por essas células ainda estar em crescimento, né, ainda ser vulnerável. Então, a gente consegue ter um tratamento mais efetivo, né? Seja de droga-alvo, seja em químio, em rádio, a gente tem esse tratamento. Outra coisa que Mauri falando também, que é muito interessante, é que a gente faz essa ponte não somente para um diagnóstico, mas também em questão de orientação, né? No calor do momento ou diante da situação que aquela família se encontra ou que aquele paciente se encontra, a gente também tem essa necessidade de alertá-lo, né, sobre os direitos que ele tem, né? Então, se a gente não faz um tratamento no nosso município, a gente tem o direito, né, de recorrer para que a gente consiga fazer um centro de referência, cuidados paliativos, como o Mauri falou. A gente tem uma chance muito grande de cura, mas não é geral, não é 100%, né? Então, crianças em cuidados paliativos, questão de curativo, de medicação, de acompanhar essa criança durante o tratamento, né? E também pós-tratamento, que a gente sabe que tem um tempo de pelo menos 5 anos, né? Para a gente decretar uma cura do câncer. Então, diante desse tempo, a reavaliação dessa criança, né? Da condição de saúde, da condição paliativa, se for o caso, a gente também entra para atuar nesse meio, né? Então, o diagnóstico precoce, ele vai além de somente diagnosticar, mas também de uma orientação, né? E sendo diagnosticado isso precocemente, a gente também tem que acompanhar essa criança, tanto em forma de tratamento, né? Vai estar imunodepressivo, vai mexer em condição social, dependendo do câncer, pode gerar uma amputação, enfim, né? Outras questões. Mas a gente tem que trabalhar isso, né? No pré, durante e no pós também, para a gente ir acompanhando essa criança em questão de exame de rotina, questão de alimentação. Por isso que a gente fala, a enfermagem ela é crucial nesse movimento, mas a gente também tem que trabalhar com a equipe multidisciplinar, né? Então, médicos, pediátricos, cirurgiões,
nutrólogos, tudo isso caminha para um bom estado, tanto em questão de tratamento, de eficácia de tratamento, como também no pós, para que a gente evite o máximo possível que a gente conseguir desse câncer reincidir, né? Que é um risco muito grande. Por isso, esse tempo tão longo para a gente realmente bater o martelo e dizer, né? Uma cura de um câncer. Mas, como o Mauri falou, né? Não tem como a gente prevenir, mas tem como a gente diagnosticar para que um prognóstico seja mais satisfatório, né? Principalmente em relação a uma criança que é muito alto o índice de cura, né? Em relação ao adulto, se a gente for ver. Para o pessoal ter uma noção de todos os cânceres, de todas as leucemias que ocorrem, de 0 a 19 anos, 28% das leucemias são nessa faixa etária. São infantil. Aconteceu, vamos supor, de 100% das leucemias no Brasil, entre adultos e crianças e adolescentes, 28% é criança e adolescente. Se chega precocemente para o serviço de saúde cuidar, 75% a 80% vão ter cura, certo? Ou vai se permanecer, dependendo do diagnóstico, do tipo de leucemia, se for crônica, vai ter uma qualidade de vida de 5 a 10 anos, sem piorar o quadro, entendeu? Então, uma coisa que Jennifer falou, gente, importantíssima, não tenha medo. Meu filho vai fazer uma cirurgia, o tumor às vezes é na cabeça. Olha, um dos tipos de tumor que gosta de acometer as crianças são tumores do sistema nervoso central, são linfomas, como a Elizabeth falou aí, são neuroblastomas, como você viu da retina da filha de Tiago Leifert, tumor de Wilms. Onde é esse tumor de Wilms? Aqui, ó, parótidas, entendeu? Parótidas, não é as amígdalas, não. É mais aqui para dentro, das parótidas. E a gente, nós enfermeiros, quando vamos avaliar a criança, da cabeça ao pé, a gente vai ver tudo. E uma coisa ímpar, além de você não tenha medo do tratamento. Quando inicia o tratamento, o enfermeiro não esqueceu o paciente, não, viu? A gente precisa do feedback. Lógico que você vai estar numa correria cuidando do seu ente, mas de vez em quando precisa pelo menos passar um zap. Olha, a criança está nesse estágio, a criança está tomando isso. Na realidade, você vai pedir um resumo da consulta, que a gente chama de contra-referência, e vai trazer para a gente. Por quê? Porque essa criança vai voltar. Eu estou falando não só do Sistema Único de Saúde, eu estou falando principalmente dos consultórios. Nós, consultórios, não interessa se é a gente enquanto enfermeiro ou se é para o médico particular que você foi, precisa da contra-referência. O profissional de saúde precisa estar com esse acompanhamento ao mesmo tempo entre nós e o serviço especializado de tratamento para o câncer. Jennifer falou muito bem, a gente vai buscar o diagnóstico precoce, a gente vai acompanhar durante e a gente vai acompanhar mais ainda o pós. E durante é o quê? Se precisar a família para o psicólogo, a gente manda, para o assistente social, a gente manda. Jennifer falou muito bem aí a questão de locomoção, que é o TFD, que você tem direito. Sabe o que é que está acontecendo atualmente? Gente, está faltando medicamentos específicos para o tratamento de câncer. Para quem já está no tratamento, e todos os insumos se tornaram muito mais caros devido à pandemia. A pandemia, hoje em dia, ela está um pouco mais reduzida, só está faltando consciência, educação em saúde global. Devido à vacina, já diminuiu muito o risco. Então, muita gente não tem levado seus filhos para o médico, seus adolescentes para o médico, e já está chegando no estado mais grave, certo? As fontes que a gente pesquisou foi o ICI, o Hospital do Câncer Infantil aqui do Agreste, e também na Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Eu vou deixar todos esses 2 itens para vocês. Está chegando muito tarde. Nesses últimos 2 anos de pandemia, o povo esqueceu que as pessoas morrem de outras coisas. Morre-se de câncer, morre-se de tuberculose, morre-se de hanseníase. O sistema de saúde não parou, os consultórios não pararam. E você não pode parar de fazer os seus cuidados necessários para evitar agravamentos.
Tem doenças que a gente não vai evitar a doença, mas a gente pode sair dela com qualidade de vida, certo? Se chega tarde, você não vai sair nem com vida. Então, vamos acordar, acorda, volta, que a vida está seguindo. Não temos mais tempo a perder. Então, o alerta que a gente vem trazer com essa live é quem pode, vai fazer o quê? Vai fazer seu cadastro no EMOP mais próximo e fazer a sua doação lá da medula óssea. Não vai tirar a medula na hora, não. É só um tubinho de sangue para avaliar a sua medula e entrar no cadastro. Quem não quiser fazer a doação da medula vai fazer o quê? Divulga as informações para as outras pessoas. Porque nem todos os sistemas de saúde estão preparados para acolher a pessoa com os sintomas de câncer. Nem todo canto tem médico. Entendeu? E nem todo canto vai ter enfermeiro preparado. Divulga a quem precisa. Dentistas, fiquem alertas. Psicólogo, vocês vão pegar essas famílias aí, vão precisar passar força com uma equipe multiprofissional para que eles vençam. Às vezes é só momentâneo. Nada é definitivo nessa vida. Entendeu? O que é que a gente pode mais aí? Nutricionista, como Jennifer falou, muitos vão precisar de fisioterapia. Então, não interessa o setor que você trabalha. Interessa que a gente vai, se a gente não vai diagnosticar precocemente, se a gente não vai doar a nossa medula, doa informação, doa através da sua página, compartilha, mas alerta, ajuda de alguma forma, porque tem muita gente que está necessitando de intervenção. Outra coisa, para o paciente com câncer, fique alerta que você tem direito a entrar em recorrência pela parte jurídica do SUS, se tiver faltando remédio para você. Demora, mas o SUS tem a obrigação de manter o seu tratamento em nível municipal, estadual ou federal, certo? Procura o Ministério Público, que eles vão te ajudar também. Vai com o teu laudo lá, vai com a tua família lá, que eles ajudam. Não interessa a idade, que agora eu estou dando informações para qualquer tipo de câncer, em qualquer idade. O que é que o posto de saúde pode fazer? Estando de posse do laudo, gases, algodão, faixa, às vezes algum tipo de pomada, não sabemos onde é a lesão. Foi com a prescrição adequada do oncologista, o município, muitos municípios ajudam, tem essa jurisprudência do SUS. Certo, gente? Mais alguma coisa, Jennifer? Então, até a necessidade, né, de uma órtese, de prótese, tudo isso ele passa também pela pequena complexidade, né? E como o Mauro falou, é importante o feedback, porque esse paciente vai voltar. Então, questão de curativo, questão de rastreamento, né? Questão rotineira para ir acompanhando esse paciente, também é tudo com essa volta dele, né? Então, a gente precisa de um feedback mais especializado. E como o Mauro falou, em referente aos cânceres em geral, a gente sabe que é uma doença muito difícil, né? Que a gente tem muita informação, mas ainda é uma doença que assusta muito as pessoas, né? Mas a gente tem que lembrar que, principalmente nessa faixa etária, a gente tem altos índices, né, de cura. A gente sabe que o tratamento não é tão rápido, né? Mais ou menos em média de 2 anos, né, esse tipo de tratamento. Então, é um tratamento que não é tão rápido, né? Que requer alguns cuidados. Mas é um tratamento que tem uma chance de cura muito alta. Então, se a gente leva essa criança rotineiramente para a sua consulta, né, para a sua enfermeira, qualquer alteração, desde a motora até a ocular, né, até buco, a gente sabe que a gente consegue intervir de uma forma mais rápida. E aí, só para finalizar, né, como o Mauro falou, é importante que o profissional também tenha essa sensibilidade de dar orientações, né? Nem sempre a gente sabe aonde recorrer, como é que a gente faz, como é que eu faço para ir para um centro de referência. Nem sempre a gente sabe dessas coisas, né? Então, é importante que a gente faça um encaminhamento bem feito, que a gente faça
essa rede de apoio, né? Também encaminhamento para psicólogo, para um nutricionista, para o físio. Então, que a gente tem essa sensibilidade maior, né? Tanto de deixar o paciente respaldado, para que quando chegue em um centro de referência, o paciente já não perca tempo, né? Como o Mauro falou, dá para a gente pedir um hemograma? Então, que a gente peça, né? Para que quando chegar lá, ele já venha com uma bagagem para o centro de referência, para que eles não percam tempo lá também, né? Então, a gente ter essa sensibilidade, tanto humana, né? De dar essas informações básicas, como também profissional, né? Que a gente consiga fazer o melhor já na pequena complexidade, para quando chegar lá, o paciente ele não perca tempo, né? E a gente ganhe. Era isso, mais ou menos. Se Mauro quiser complementar alguma coisa também. Eu acho que a gente tentou falar o máximo possível aqui, gente, para vocês. Continuo reafirmando que divulguem a informação para quem precisa. A gente tentou trazer um leque o mais aberto, um pouquinho do tratamento, um pouquinho de diagnóstico, que nem tudo é o medo. Lógico, quem não vai ficar com medo de um diagnóstico de câncer, mas hoje em dia as coisas não já são diagnóstico de morte, entende? Então a gente tem também muita história de sucesso, muita qualidade de tratamento, e é isso que as pessoas precisam saber, não ter demora em buscar as coisas, em agir. A gente vem buscando essa forma de diagnóstico precoce ou prevenções através das nossas lives. Eu vou deixar os contatos aqui para vocês. Se tem alguém tiver alguma dúvida, obrigada, Beth, a gente tentou fazer o melhor possível aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários da live, que a gente volta, pergunta. Vou deixar lá o meu Instagram, o de Jennifer. Teve mais alguma pergunta relacionada a isso? Aí a gente está divulgando ao máximo. E tem alerta em relação aos sinais e sintomas que a gente descreveu nesses minutos de fala, certo? A gente alerta a criança, ao adolescente, nem tudo é preguiça, nem tudo é procrastinação, nem tudo é safadeza. Se a criança ou um adolescente reclama, pais, tios, avós precisam estar alertas e precisam investigar isso junto com a equipe de saúde. Então, e quem puder, vai no Hemop mais próximo doar medula óssea. Eu também vou deixar aqui o Instagram do Hemop daqui de Arco Verde, para quem quiser ir, certo, gente? Faça a sua parte. A gente está tentando fazer a nossa. E nesse mês que comemora o combate ao câncer infantil, dia 4 de fevereiro foi o dia de combate mundial ao câncer infantil, ao câncer. Então, a gente faz valer a voz da enfermagem diante dessas necessidades, dessas pequenas informações. Então, agradeço imensamente a participação de cada um durante esse período aqui, e tanto eu como Jennifer estamos abertos a qualquer interrogação posterior à live. Pode se despedir aí, Jennifer. Então, minha gente, obrigada por acompanhar. E como o Mauro falou, né? Qualquer dúvida, qualquer necessidade, procurem, né, os contatos que Mauri vai deixar, procure a gente também. Se a gente souber, a gente responde sim, a gente tira as dúvidas. Obrigada a todos. Gente. Uma ótima noite. Obrigada, Jennifer. Depois a gente vai combinar os próximos temas aí. E até breve, gente. Quarta-feira tem live aqui com Beth e o assunto vai ser todo dela, porque o meu é muito pouquinho em relação à parte dela aí. Então, até a próxima live também com Jennifer na outra segunda. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.